Olá, eu sou Rodrigo Zofka, muito obrigado pela sua atenção. Sinta-se à vontade, porque vamos falar agora de Náutico 2, Avaí também 2, Série B do Campeonato Brasileiro para você. E antes de falarmos sobre esse confronto do Timbu pernambucano, do gigante da Rosa e Silva contra o Leão de Santa Catarina, fica o convite, se inscreva no canal. Na reta final do vídeo, se você gostar da análise, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você não gostar também. E me siga nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @Rodrigo Zofka. Dito isso, vamos sem perder tempo falar desse empate. Náutico 2, Avaí também 2, técnico Gilson Kleina voltando à área técnica, voltando a trabalhar o time alvirrubro ali próximo dos jogadores no gramado do Eladio de Barros Carvalho. E é bom salientar que no jogo de hoje ele fez várias alterações. Náutico que não conta mais com Thiago, que voltou para o Flamengo. Náutico que não contou com Eric devido à Covid-19, situação similar à do zagueiro Camutanga. E por opção do técnico Gilson Kleina, ele não começou a partida com Jean Carlos, o camisa número 10, não começou também com Hereda e com Kevin, jogadores que foram titulares contra o CSA. E para suprir esses jogadores, ele colocou Iago na direita, Simões na esquerda e Marcos Vinícius no meio de campo. Para você do outro lado entender, basicamente o Náutico entrou num 4-1-4-1. Jefferson no gol, Iago na lateral direita, a zaga com o Rafael Ribeiro e também o Ronaldo Alves e o William Simões na lateral esquerda. No meio de campo, Haldney. Muito ficou o Haldney entre as duas linhas, a linha de defesa e a linha do meio de campo, porque a linha do meio de campo foi formada com Jorge Henrique e Jonathan, jogadores mais centrais, Vinícius do lado esquerdo e o Marcos Vinícius do lado direito, com o Chiesa no comando do ataque. Então esse foi o 4-1-4-1 do Náutico. Às vezes o Jonathan recuava para auxiliar o Haldney, variando então do 4-1-4-1 para o 4-2-3-1. E esse foi o Náutico do primeiro tempo. Náutico que logo de cara tomou um susto, bola alçada na área no primeiro minuto de jogo, podemos dizer assim. O Jefferson quase ia tomando um gol, mas conseguiu segurar antes que a bola ultrapassasse a linha de gol. E o Náutico viu o Avaí chegando, criando as melhores oportunidades, finalizando de longe o Avaí, chegando com perigo, tendo uma boa profundidade. E o Avaí abriu o placar aos 18 minutos de jogo. Uma bola da esquerda para o meio, cruzada pelo Jonathan, foi direto para o gol. Jonathan da equipe do Avaí, abrindo então o placar. Avaí 1, Náutico 0. Náutico que na primeira etapa usou os laterais, usou o Iago, que foi uma grata surpresa para mim, usou o William Simões, que também subiu muito, só que o Náutico cruzou muitas bolas no primeiro tempo e não teve tanta eficiência, porque o Chiesa na primeira etapa não levou tanto perigo assim para a equipe do Avaí. Náutico que conseguiu trabalhar bolas com Jorge Henrique, conseguiu trabalhar bolas com Jonathan. A gente não notou muito o Marcos Vinícius, porque ele também não fez questão de ser notado, a bola pouco passou por ele lá no lado direito. Ele até saiu no meio do primeiro tempo para jogar do lado esquerdo, para ver se participava mais do jogo, mas não era uma noite agradável para o Marcos Vinícius. E logo ele que supria a ausência do camisa 10, o Jean Carlos. Então, quando você vai substituir uma peça tão importante como é o Jean Carlos, as cobranças aumentam ainda mais. Você já não rende um futebol legal, suprindo uma peça de extrema importância, podemos dizer assim. Aí você não rende ainda mais e fica muito evidente que o técnico Gilson Kleina errou nessa situação de jogo de ter posicionado o Marcos Vinícius no meio de campo alvirrubro. Eu até diria que o Marcos Vinícius serviria mais como um meio armador e não como um extremo, porque ele foi utilizado hoje para ser usado no corredor direito, na extremidade direita. Então isso daí interferiu e muito no futebol do Marcos Vinícius nesse jogo contra a equipe do Avaí. O Náutico, repetindo, tomou pressão do Avaí em alguns lances, gol aos 18 minutos, chute de longe do Avaí, obrigando o Jefferson a fazer boa defesa, chegadas de bolas alçadas na área. E o Náutico, gente, levou perigo apenas de maneira efetiva na reta final, num cruzamento de escanteio que encontrou a cabeça do Ronaldo Alves. Foi a chance mais perigosa do Náutico, podemos dizer assim, na primeira etapa. Então é muito pouco para uma equipe que estava como mandante, o status de mandante. O Avaí veio à capital pernambucana, o Náutico jogou em casa e produziu pouco no primeiro tempo no sentido de eficiência de finalização.
volto a dizer, teve uma posse de bola maior, cruzou bola na área, viu o William Simões ativo, viu o Iago também ativo, mas faltava finalizar mais em gol. Situação essa que foi alterada no segundo tempo. O Náutico manteve a base da equipe no começo do segundo tempo, estruturou seu jogo, foi para cima, viu o Vinícius mais agudo, viu o Simões utilizando mais os lançamentos dele. Para você ter noção, o Náutico empata o jogo com o Chiesa aos 9 minutos. Bola que chega no pé do Chiesa, ele faz a jogada individual, finaliza e empata. Náutico 1, Avaí também 1. E por que o Náutico mereceu o empate? Porque antes desse gol do Chiesa, o Náutico já tinha chegado outras vezes, com bolas perigosas, com situações de jogo que levavam perigo. Eu até anotei aqui, o Náutico chegou numa dobradinha com Chiesa e Vinícius, que quase saiu o gol, uma bola cruzada na área. O Náutico também chegou antes com o próprio Chiesa, ou seja, em menos de 10 minutos o Náutico tinha chegado 3 vezes, com perigo, finalizando, situação essa que não tinha acontecido de fato no primeiro tempo. Então, na segunda etapa, o Náutico já mostrou que poderia vencer o jogo e foi para cima da equipe do Avaí, conseguiu empatar o jogo e continuou pressionando. Só que aos 12 minutos teve que tirar o Iago devido a um problema no ombro, colocou o Hereda, depois também colocou o Álvaro e o Jean Carlos, saindo então Marcos Vinícius e Jorge Henrique. É bom salientar que o posicionamento do Álvaro no ataque do Náutico foi muito em virtude das bolas que vinham sendo alçadas na área do Náutico. O Náutico estava com o William Simões tendo um espaço gigantesco no sistema defensivo da equipe do Avaí e o técnico Gilson Kleina fez uma boa leitura de jogo, observou isso, observou que poderia utilizar também o passe do Jean Carlos, armou a equipe mais ofensiva, podemos dizer assim, porque os cruzamentos existiram. O Vinícius, que era o ponta esquerda, foi para a ponta direita. O Álvaro, que costumeiramente joga do lado esquerdo, foi posicionado ali. Depois, o técnico Gilson Kleina se tocou que o cruzamento do Simões estava vindo da esquerda para a direita e o Álvaro é um cabeceador melhor que o Vinícius. Ele inverteu os pontas. Vai Vinícius para o lado esquerdo, vai Álvaro para o lado direito. Por quê? Porque o Álvaro pega a bola que vem cruzada para a área. Uma boa observação do próprio Gilson Kleina, e foi isso que ele fez. E o Náutico continuou pressionando, o Náutico continuou estabelecendo o jogo, continuou trabalhando, depois fez até outras alterações. Antes dessas alterações, logicamente, que a gente precisa salientar que o Náutico saiu desse 4-1-4-1, com a saída do Jorge Henrique, o Jonathan recuou um pouco mais, ficou ao lado do Haldney, aí foi o Haldney com o Jonathan, Álvaro do lado direito, Vinícius do lado esquerdo, Jean Carlos e o Chiesa no comando do ataque. Essa foi a formação ofensiva do Clube Náutico Capibaribe, que pressionou e ainda viu o técnico Gilson Kleina alterar a equipe. Colocou depois o Paiva no lugar do Djavan, tirou o Jonathan também, tirou o Haldney e o Jonathan, colocou o Djavan e também o Paiva, e deu aquela situação de jogo mais agradável para os atacantes. 3 jogadores com porte físico para cabecear a bola, para disputar lá na frente. Tinha Paiva, tinha Álvaro, tinha Chiesa, tinha Vinícius. Ou seja, gente de bolo no ataque para ver se alguém cabeceava a bola, porque o Timbu precisava dos 3 pontos. E eis que aos 40 minutos, bola alçada na área, ou melhor, bola alçada na área não, bola chutada lá da defesa pro Paiva, um lançamento pro Paiva, depois de uma jogada que foi construída na raça, a bola ia saindo para a lateral, o sistema defensivo do Náutico foi lá na raça, creio eu, se eu não estiver enganado, foi o William Simões na raça, depois houve o lançamento, aconteceu o lançamento pro Guilherme Paiva, que chutou de média a longa distância, 2-1 Náutico. Repetindo, começa a jogada com raça, lançamento pro Paiva, Paiva faz o domínio, chuta em gol de longe, faz o 2-1, então Náutico 2, Avaí 1, mostrando que a superioridade do Náutico estava sendo traduzida no resultado, depois de todas as substituições, de todas as variações. Sim, o Náutico era merecedor da vitória até os 41 do segundo tempo. O Náutico, então, o que é que deveria fazer? Uma frase que eu ouvi do Gilson, do Kleina. Acabou o jogo, gente. Terminou o jogo. Assim que o árbitro apitou o recomeço do jogo para a equipe do Avaí, eu vi o banco de reservas do Náutico falando, acabou o jogo. E era para o jogo ter terminado. Não no sentido de o árbitro apitar o final do jogo, mas
dos jogadores do Náutico estarem com a atenção lá em cima, de tirar a bola que viesse para a defesa, de não ter cruzamento na área, de impedir jogadas, de progressões da equipe do Avaí, mas não foi isso que aconteceu e o Alan Costa, aos 47 do segundo tempo, mais um gol na reta final. Empatou o jogo para o Avaí, o Alan Costa. Bola alçada na área, chegou lá para o Alan Costa, dominando, chutando, fraquinha e 2-2, um jogo que o Náutico até merecia vencer pelo segundo tempo que teve, pela eficiência, pela entrega, pelo volume de jogo, pela intensidade, mas futebol não tem justiça. Futebol são 90 minutos jogados, a gente acaba vendo um Avaí abrindo um placar no começo, aos 18 minutos, e fechando o placar também na reta final do jogo, mostrando que tem que estar ligado sempre. Se não está ligado sempre, fazer o quê? Esse é o futebol. E esse é o Náutico, né, gente? Na Série B do Campeonato Brasileiro, foi assim contra a Chape, foi assim contra o Cruzeiro. E está sendo assim sempre em casa, pelo que a gente está vendo na Série B do Campeonato Brasileiro. É a terceira partida seguida, eu posso dizer assim, seguida do Náutico? Não. Teve a Ponte também. Então é o terceiro jogo, melhor dizendo, que o Náutico perde pontos na reta final. Contra o Cruzeiro, contra a Chape e agora contra a equipe do Paraná. Fazendo uma conta rápida de 9 pontos, ganhou 3, perdeu 6. Que poderia estar tirando o Náutico do Z4, colocando o Náutico um pouco melhor não, muito melhor na Série B do Campeonato Brasileiro, mas fazer o quê? O desempenho do Náutico foi bom? Não foi excelente, mas não foi ruim. Podemos dizer que o desempenho foi mediano, porque o segundo tempo foi muito melhor, vimos um Chiesa melhor em campo, vimos um Simões ativo, vimos desde o primeiro tempo o Jorge Henrique participativo, até fazendo aquela análise que a gente faz individual. Jefferson titubeando às vezes, precisa melhorar. O Iago apareceu bem do lado direito, mesmo o gol do Jonathan tendo sido em cima dele, o cruzamento, ele poderia ter impedido, mas fez uma boa partida inaugural como titular do Náutico. Creio eu que vai deixar o Hereda no banco. Simões muito ativo do lado esquerdo. A zaga com Rafael Ribeiro e Ronaldo Alves poderia ter sido mais efetiva e mais incisiva na hora dos dois cruzamentos. Do cruzamento para o gol do Alan na reta final e no cruzamento também do Jonathan no primeiro tempo. Poderia ter metido a cabeça na bola, poderia ter tirado a bola dali. Mas enfim, Haldney, uma boa partida. Jonathan versátil, aparecendo como segundo volante, como médio, também um pouco mais à frente do segundo volante, podemos dizer assim, estruturando jogadas como ponta direita também, devido à ineficiência do Marcos Vinícius, que foi a peça mais apagada do jogo. Marcos Jorge participativo demais, mais uma vez, está sendo uma peça diferenciada nesse time do Náutico. O Vinícius poderia ter sido mais agudo, mais participativo, mas pelo menos fez uma dobradinha agradável com o William Simões. E o Chiesa, um gol também, fazendo a assistência para o Paiva, então melhorando o futebol do Chiesa, pelo menos no segundo tempo do jogo contra a equipe do Avaí. Entrou Hereda, que errou passes, errou na cobertura. Entrou também o Jean Carlos, que cobrou uma boa falta, mas ainda não é aquele Jean Carlos lá do começo da Série B, lá da Copa do Nordeste, lá do ano passado. Parece que não está encaixado a voltagem do Jean Carlos. Entraram também Álvaro e Paiva, Álvaro para cabecear bolas, Paiva fez o gol. E também tivemos o Djavan, que o Djavan não vai chamar muita atenção. Eu não vi grandes erros no jogo de hoje, também não vi grandes acertos, foi uma partida neutra. Tanto gente, que o Djavan entrou aos 37 do segundo tempo, mesmo tempo que entrou o Guilherme Paiva com a camisa do Clube Náutico Capibaribe. Então, Náutico que fez variações táticas, Náutico que usou lateral, Náutico que viu o Jorge Henrique participativo, Náutico que viu o William Simões ativo, Náutico que viu o Chiesa fazendo gol e ajudando o Paiva, Náutico que não jogou mal, gente, que verdade seja dita. Para mim, o Gilson Klein errou em ter colocado o Marcos Vinícius na equipe titular e ter deixado o Jean Carlos no banco. O Gilson que depois fez uma boa leitura de jogo, notou que precisava de jogadores para receber os cruzamentos do Simões. Então é aquela partida mediana. Mas assim, a gente está vendo o Náutico sempre com partidas medianas e até fracas. E isso pesa na hora de uma análise de um trabalho que já está com 2 meses e meio, creio eu já, do Gilson Klein à frente do Clube Náutico Capibaribe. São o quê? São
70 dias é pouco para analisar um trabalho? Sim, pouquíssimo. Mas aqui é o Brasil, né? Como diria o Vin Diesel, o Dominic Toretto, no filme Velozes e Furiosos, e a gente fica sempre com a pulga atrás da orelha. Será que a direção vai manter o Gilson Kleina? Será que vai tirar o Gilson Kleina? Essa é sempre a indagação que fica. Nesse exato momento, eu entenderia se o Gilson fosse demitido e entenderia se o Gilson continuasse no comando técnico do Clube Náutico Capibaribe. Então, repetindo, gente, uma partida que não foi ruim do Náutico. O Náutico melhorou muito no segundo tempo, o Náutico merecia a vitória, mas futebol, então, não tem essa de merecedor de vitória. Variações táticas tivemos, 4-1-4-1 no primeiro tempo, variando para um 4-2-3-1, depois tivemos um 4-2-3-1 muito mais saliente, depois o técnico Gilson Kleina colocou só um volante na equipe, que foi o Djavan, meteu o atacante para buscar o gol da vitória, ia conseguindo, mas a defesa não deu conta do recado. Na reta final, Náutico 2, Avaí também 2. E é bom salientar que a arbitragem, para mim, teve um asterisco, que foi justamente o gol do Chiesa, que para mim estava impedido. A imagem para muita gente deve ser clara, então tem esse asterisco na arbitragem, que interferiu diretamente, sim, no resultado do jogo, mas volto a dizer, isso não tira o brilho do Náutico no segundo tempo de ter tido intensidade para buscar a vitória, mas a defesa titubeou na reta final e o Avaí empatou. É isso, gente, que o Timbu trilhe caminhos de vitórias nessa Série B, porque Série C nem eu, nem você aí do outro lado aguenta. Bem, gente, até a próxima, espero que você tenha gostado da análise. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, se não gostou, comenta aqui embaixo, deixa sua crítica, sua opinião sobre a equipe alvirrubra. E me siga nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @RodrigoZofka. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.